Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu convido vocês para ler comigo Jeremias capítulo 2, verso de número 13. Nós temos a alegria de receber aqui todos vocês que nos visitam, tanto os daqui quanto os de casa. Que Deus continue abençoando vocês de maneira abundante. Jeremias capítulo... Vocês estão me ouvindo bem? Marcos, está aqui Aqui está um pouco assim na lata. Jeremias 2, verso 13. Diz assim o texto: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Que eu diminua e o Senhor cresça. O profeta Jeremias é um profeta extraordinário. O seu tempo foi um tempo muito difícil de ser profeta. Eu acho que todos os outros tiveram tempos difíceis. Eu acho que Jeremias teve um pouquinho mais difícil diante dos demais profetas. Eu vou desenhar para os irmãos rapidamente o contexto desse profeta para nós entendermos esse texto de maneira sucinta, mas não menos importante. O ano, teoricamente, é o 628 a.C. A terra estava sendo dominada pelos assírios, terminando o período da Síria e começando o período dos babilônios. Entretanto, ainda tinha na parte do Egito um rei chamado rei Neco, um rei impiedoso, um rei cruel, que se recusava a dobrar a sua fronte ao império mundial naquele tempo, que eram os assírios, na transição para os babilônios. Os babilônios estão marchando na terra e ganhando muitas nações. Os assírios estão em derrota, os babilônios estão em ascensão, o Egito tem um rei Neco terrivelmente cruel, e o povo de Deus, especialmente nessa fase, através do profeta Jeremias, é uma nação que está vivendo na sua própria cúpula, no seu próprio tempo, o seu mundo, o seu mundinho, como se nada à volta interferisse na sua vida. Entretanto, o próprio povo de Deus, e aí nós estamos falando sobre Jerusalém, o próprio povo de Deus e o reino de Judá, eles estão afastados do Senhor. Então veja vocês, em outras palavras, é como se o mundo tivesse 4 reinos, cada um com a fatia da sua própria vaidade. O rei do Egito, o rei Neco, governando o Egito e se recusando a se dobrar ao império mundial. Mais tarde, ele não teve jeito, mais tarde ele caiu à espada ainda dos assírios e acaba também sendo vassalo do povo babilônio. Mas ele resiste nessa época, ele está resistindo, 628. Do outro lado do Egito, nós temos o povo de Israel, o povo de Deus, Judá. Comia, bebia, plantava, colhia, fazia suas festas. Então, segundo rei. Do outro lado, nós temos
então os dois maiores reinos que estão disputando a cadeira do Império Mundial. Como eu disse, a Assíria e agora a Babilônia. Esses 4 homens, esses 4 reis estão com seus dias, embora não se conhecessem pessoalmente, mas eles estavam entrelaçados numa única fase, num único momento de suas vidas, que é o que nós chamamos de declínio espiritual. Neco era o rei do Egito, não conhecia o Senhor. A Babilônia, marchando com Nabucodonosor para conquistar, até então era general, conquistar o mundo sob a liderança do seu pai. E o mundo também está terminando o império furioso dos assírios. Teoricamente, o reino de Israel, que era a divisão do reino de Judá, porque Israel ficou dividido em 2 reinos em 900 e alguns anos antes de Cristo, em 722 Israel foi dominado, caiu no comando da espada de Senaqueribe, o imperador da Síria. Israel já não existia mais como reino, a cidade de Samaria fora tomada e destruída. Então no mundo ainda tem um pouco de um povo que servia ao Senhor, que eram os judeus de Judá, cuja capital era Jerusalém. Nesse período da história, Deus sempre levantou profetas para falar para o seu povo. Algumas vezes Deus usava esse profeta que ele levantava para falar para o seu povo. Algumas vezes Deus levantava esse profeta para falar para outros reis. Mas era muito raro. Apenas quando Deus tinha um interesse de chegar até aquele rei. Por exemplo, um dos profetas que Deus levantou para falar para outros reis, para outros povos, não povo israelita, Jonas, o profeta Jonas. Deus levantou para ir até a cidade de Nínive, pregar o evangelho para os ninivitas, no afã de restaurar Nínive da perdição e trazê-lo para perto do Senhor. E de fato isso aconteceu. Nínive se converte ao Senhor após a pregação e da profecia do profeta Jonas. O profeta Jeremias, entretanto, ele está na cidade de Jerusalém, em 628. Esse profeta, quando nós lemos Jeremias capítulo 1, versos 2 a seguir, ele diz o seguinte. Vamos ler o verso 1 de Jeremias 1. Jeremias 1, verso 1, diz: Palavra de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. O verso 2 ele diz: E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, primeiro rei, que Jeremias profetiza, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. No 13º ano do seu reinado, ou seja, quando Josias estava no 3º ano do reinado, Deus levanta o profeta Jeremias. Verso 3. Jeremias também profetizou nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. Isso é uma informação importante. Agora eu quero dar uma informação aos irmãos que entre esses 3 reis que você vê aí, Josias, que é o filho de Amon, ele estava governando. Quando Josias morre numa batalha em Megido, quem assume o trono no lugar dele não era Jeoaquim, o seu filho. O primeiro a assumir foi um outro rei chamado Jeoacás, que é filho de Josias. Entretanto, Jeoacás governou pouquíssimos dias, porque Neco do Egito prendeu o rei Jeoacás. Veja como as coisas estavam acontecendo. O mundo querendo ser dominado pelos babilônios,
o Egito querendo dominar Israel mais uma vez. Quando Jeoacás, o filho de Josias, assume o trono, ele foi morto, ele foi preso pelo rei Neco e levado para o Egito como prisioneiro, e lá ele foi morto. Quando ele morre no Egito, o irmão dele, aí, talvez por isso não se registra em Jeremias essa informação de Jeoacás, isso vai estar lá nos Segundos Reis, porque ele governou pouquíssimos dias. E o irmão dele, portanto, Jeoaquim, assume o trono de Judá. É o trono de Israel, de Jerusalém, de Judá. Joaquim fica um período, mas ele também é afastado nesse período. Logo, ele governou um pouco mais à frente, teoricamente 11 anos. Depois que ele governa esse período, o irmão dele fica no lugar dele, que é quando ele deixa de ser rei Joaquim, vem o irmão dele chamado Jeconias. Então Jeconias fica apenas 2 meses e é morto pelo rei da Babilônia, que também está de olho em Israel, em Jerusalém. Então Neco prendeu Jeoacás e matou, vem Joaquim governa, depois Joaquim morre, vem Jeconias, a Babilônia mata Jeconias, leva ele escravo para Suzã, capital da Babilônia, mata ele e o reino então fica sem um sucessor. O rei da Babilônia, alinhado com o irmão de Jeconias, que é o chamado então Zedequias. Ele era o último na linha de sucessão. Ele é empossado, inclusive, pelo rei da Babilônia, pelo imperador até então, para ser o rei em Judá. Porque ele fazia aliança. A ideia da Babilônia era colocar um rei que facilitasse a sua entrada. Jeoaquim morre, Jeoacás, Jeconias sobe no trono, depois ele é morto, 2 meses depois, e vem o rei Zedequias, que passou a ser esse rei até o final da prisão, quando Judá é invadida pela Babilônia, na época de Nabucodonosor. Nabucodonosor já está governando o mundo. Vocês deviam prestar atenção a essa bateria antes disso. Está sem bateria. Então, Jeoaquim, Zedequias é o último rei em Israel, em Jerusalém, e você vê isso no versículo 3, que diz que isso Jeremias profetiza ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. O que é esse 5º mês? Se essa data que eu disse é 628, e o calendário era contado de trás para frente, em 586, e se você somar os 14 anos até 600 e mais 28, 14 mais 28 vai dar 36. Acertei? Não? 14 mais 28. 42? Meu Deus, esse menino morreu velho então. Morreu velho. Não adianta vir trocar a bateria, porque eu não vou usar o outro microfone. Então, 42 anos aproximadamente, o rei, o profeta Jeremias, profeta na cidade de Jerusalém, no governo mundial da Babilônia. Então, a cidade está acuada um pouco pelos egípcios, acuada pelos os dias finais da Síria e acuada pelo grande, no momento, à época, o então Império Babilônico. A cidade de Jerusalém não enxerga espiritualmente o que está acontecendo no mundo e eles passam a viver uma vida, irmãos, completamente afastada de Deus. Esse é o cenário, esse é o tempo
do profeta Jeremias. Jeremias está profetizando para um povo que não busca mais ao Senhor. Obviamente que Deus está dando avisos. Eu só estou trazendo para os irmãos uma informação importante. Se Jeremias profetiza até o 5º mês do exílio, foi quando... tá ligado, filho? Se ele profetiza até o 5º mês, isso significa dizer que Jeremias profetiza cerca de 40 a 43 anos dentro da cidade de Jerusalém para o seu povo. O que nós temos diante disso? Nós temos um povo que está afastado da visão mundial, dizendo, não vai chegar aqui não. É igual o Brasil na época da Covid. Vixe, diz que tem gente morrendo nos aeroportos, que é uma coisa séria, né? E a gente falando, não, isso aqui nunca vai acontecer no Brasil. E chegou até a mais distante Rocinha, sítiozinho de alguém que estava lá com medo da Covid. A Covid foi lá no sítio. Jerusalém está afastada de Deus. Entretanto, 40 a 43 anos, teoricamente, Deus está usando um profeta e avisando ao seu povo, dizendo, vocês deveriam prestar atenção no que está acontecendo no mundo. Vocês deveriam buscar ao Senhor. Vocês deveriam prestar atenção às coisas de Deus. E o que acontece? O tempo político eu já narrei para vocês. Babilônia, Assíria, Egito, a condição política dos reis de Israel, morre um, vem outro, é preso, morre o outro, um falseia o outro, trai o outro, o irmão quer o trono. Está uma briga política no mundo. Agora eu vou desenhar para os irmãos a condição espiritual que o mundo estava vivendo. Especialmente o povo de Israel. Eu não estou preocupado, e nem Deus também estava, com as outras nações nesse período aqui. Deus está preocupado com o seu povo. Aqueles que ele chama de remanescentes. O que são remanescentes? É um pouquinho de um grupo que está perdido. É um pouquinho que não se perde. É para esse povo que Deus está falando. O cenário espiritual da nação de Judá. Verso 8. Jeremias 2, verso 8. Cenário espiritual. Primeiro, os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não conheceram, não me conheceram. Isso é Deus falando para o profeta Jeremias. Os profetas, Jeremias, os sacerdotes não diziam às vezes, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Ninguém está vendo Deus, rapaz. Essa história de Deus não existe. Deus é uma conversa da mente humana. Deus não existe. Deus é uma formação da mente humana. Deus é uma construção da psicologia humana. Deus não existe. Não foi isso que os sacerdotes disseram? Deus está dizendo a Jeremias. Segundo, os que tratavam da lei, e da lei que ele está falando é a pregação da palavra, era a lei, aquilo que Deus deu a Moisés. Os que tratavam da lei não me conheceram. Eles eram legalistas, eles sabiam tudo da lei, mas eles não tinham comunhão comigo. Deus está falando. Terceira questão, os pastores prevaricaram contra mim. Os líderes dos rebanhos, do povo que deveriam ser exemplos, modelo, eles estão prevaricando contra mim. Quarta condição. Os profetas que profetizam em Jerusalém, veja que não só tinha Jeremias, aí eu vou explicar esse detalhe. Os profetas que profetizam, eles profetizam em nome de Baal,
que era a divindade adorada pelos assírios e parte dos babilônios. E eles também eles andaram atrás de coisas que não tinham nenhum proveito. Teoricamente, verso de número 8. Verso 8. Teoricamente, nós temos aqui o primeiro cenário espiritual de Jerusalém. Corrupção espiritual. Corrupção espiritual. Como assim? Os sacerdotes já não acreditavam mais em Deus, mas eles estavam lá. 2. Quem era pregador da lei, quem era o intérprete da lei, não conhecia Deus. Era um teórico, era um frio, era um gelado. Era apenas um porta-voz, mas não tinha comunhão com Deus. 3. Os pastores daquela época prevaricavam, que quer dizer, eram também idólatras em outras questões. Deveriam adorar o Senhor, eles prevaricavam com o Senhor, contra o Senhor. Eles adoravam outros deuses em troca de dinheiro. Era esse o cenário de Jerusalém. E os profetas que tinham eram profetas falsos, que falavam em nome de Baal. Que dizia, olha, eu vou profetizar bênção na tua vida, você não vale nada, você é um prostituto, você é um perdido, você não tem valor nenhum, mas o negócio eu vou profetizar na tua vida. Porque o importante é parar de sofrer. Quem é que não quer ouvir uma mensagem dessa? Pelo amor de Jesus. E para completar, diz que as pessoas, os líderes religiosos daquele tempo, eles andavam atrás de coisas que não tinham proveito nenhum. Ô irmãos, o cenário de Jerusalém, para os dias de hoje, corrupção espiritual, eu não acho que é diferente, não. Eu acho que nós estamos nesse cenário aí. Sistemas religiosos estão levando multidões à frieza espiritual. A gente está assistindo no Brasil, eu vou falar do meu país. O Brasil, tá muito ruim o som aqui, Marcos. Para mim. O Brasil tem um sistema religioso que incita, que leva, que ajuda as pessoas a adorarem outros deuses e não adorar o Senhor, irmãos. Nós temos muita gente no Brasil que se diz pregador, profeta, seja lá o que for, mas eles não têm vida com Deus. E leva multidões e multidões. Nós estamos vivendo uma corrupção espiritual. E isso é um problema, por quê? Porque isso engana pessoas. Como é que engana? Porque as pessoas vão à igreja ou ao sistema religioso delas durante o domingo, que é o dia mais de buscar o Senhor, porque durante a semana a gente não busca, durante a semana eu boto para quebrar, e domingo eu finjo que eu sou um santinho. E eu passo a vida toda buscando a bênção, quer seja na igreja católica, quer seja na igreja dos crentes. Eu começo a fazer barganha com Deus, do tipo, dê R$100 que Deus vai te dar 1.000. Isso é conversa fiada, irmãos. Beija os pés de tal imagem que tu vai receber a bênção. Vem para a igreja batista e será salvo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso é sistema religioso. E Deus estava dizendo isso para o povo. Eu estou muito chateado, Jeremias. Segunda coisa que acontecia no tempo de Jeremias, segunda coisa, o texto diz que, verso de número 18, verso 18. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo? Egito, está vendo que está bem próximo a situação. E indo à Assíria para beber as águas do Eufrates.
O que significa? Isso significa que a terra e o povo de Israel, o povo de Deus, estava em busca de fazer alianças políticas com nações ímpias, com nações afastadas do Senhor. Então a gente vai lá para a Babilônia, vai lá para a Síria, bebe água do rio Eufrates. Isso aqui é uma alegoria de Deus. Não tem água aí dentro de vocês? Porque a mensagem está girando em torno das águas daqui a pouco. Não tem água aí dentro de vocês? Por que vocês são atrás da água da Babilônia, da água da Síria, da água do Egito? Alianças com gente que é perverso. Será que hoje a gente não tem vivido isso? Será que a gente não tem aliançado a nossa vida espiritual em busca de benefícios, de lucros? Olha, o termo diz, pois que lucro terás. Será que a gente não está em busca de farinha pouca, meu pirão primeiro? Será que a humanidade está tão mergulhada através de trabalho, de ganhar, e se distancia do Senhor? Será que a gente não está vivendo esse tempo? Pois bem, próximo, a palavra no verso 19 diz que, então aí nós temos uma aliança política corrupta com o mal. Tem água aqui, eu vou buscar água do Egito, água de não sei de onde. Verso 19, a tua malícia é a maldade. Interessante que a tua malícia te castigará. Ou seja, tudo que eu faço, eu vou colher. Tudo que eu planto, eu vou colher. É a tua maldade, vai castigar. E as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, e vê que mal, e quão amargo é deixares o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim. Temor é adoração, diz o Senhor dos exércitos. Primeira coisa que a gente precisa observar no verso 19, idolatria. Eles abandonaram a Deus em prol de coisas de outros deuses. O termo é infidelidade. Então, o primeiro cenário espiritual, corrupção espiritual. Sacerdotes corrompidos, pastores corrompidos, líderes corrompidos, o povo afastado de Deus. Segundo cenário, uma aliança política profana. Eles não confiam em Deus. Eles confiam na água do Egito, na água da Síria, mas não confiam em Deus. Será que nós não estamos vivendo isso? Será que o nosso povo não é um povo que está indo atrás de milagre? Será que para muita gente a verdadeira igreja é aquela que faz milagre? Se não tiver milagre, Deus não está lá? Não confiam em Deus. E por último, a idolatria, diz o Senhor no verso 19. Amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor. Diante desse cenário, Deus chama Jeremias e diz, no verso de número 13, onde nós lemos: Ó Jeremias, 2 males cometeu o meu povo. Primeiro mal, o povo deixou a mim. E Deus se apresenta como um manancial de águas vivas. Primeiro erro do povo, abandonou o manancial para ir atrás de água do Egito e água da Síria, água da Babilônia. O povo me abandonou, Jeremias. Meu povo cometeu 2 erros. Primeiro, o povo me abandonou. Segundo erro, Jeremias, o povo, além de me abandonar, o povo achou que eles podem criar o seu próprio sistema religioso. Eles estão cavando as suas próprias cisternas. Mas essas cisternas são cisternas rotas.
Em outras palavras, a palavra rotas significa rachadas. Eles cavaram um poço, fizeram uma cisterna, mas quando eles vão olhar de manhã, a água esvazia, a água foge, a água vai embora. E por que vai embora? Porque a água, a cisterna está com fissuras, com rachaduras, rotas. É aqui que eu fico com os irmãos. 2 grandes problemas que nós temos em relação a Deus. Eu estou falando para você, meu irmão, para você, minha irmã, que às vezes diz assim, eu não entendo. Eu não consigo entender essas coisas de Deus ou essas pregações, eu não consigo entender. Mas eu estou falando é para você. Talvez Deus está dizendo a você mesmo. Primeiro problema da humanidade. A humanidade está abandonando Deus. Multidões e multidões estão deixando o Senhor. Mas elas estão indo para o culto de domingo à noite. O Senhor acabou de falar conosco lá no verso de número 8. Os sacerdotes estavam na igreja, os pastores estavam na igreja, o povo estava na igreja. Não basta ir à igreja domingo à noite. E durante a semana você fingir que você não é de Deus. E você não depender de Deus durante a semana. Não basta. Tem muita gente querendo enganar Deus, só que Deus não se engana. Você engana qualquer pessoa, a tua própria esposa, o teu esposo. Você engana o pastor, qualquer pessoa, mas Deus você não engana, ninguém engana Deus. Conta-se uma certa historinha, de que uma certa senhora frequentava a igreja todos os dias, quando tinha as atividades da igreja dela. E cada dia que ela frequentava, ela levava uma pedrinha e colocava num vaso bonito lá na casa dela. De modo que, ao longo da vida dela, ela juntou aí por volta de seus 10, 12 vasos de pedrinhas, de cada religião, de cada evento que ela ia. Lá para as tantas, essa velhinha morre e vai para a eternidade. A historinha conta que quando chegou lá, ela levou todos os vasos das pedrinhas. E para surpresa dela, quando ela aparece diante do tribunal para prestar contas, que quando olha os vasos, que vira os 10 ou 12 vasos, teoricamente todos vazios. Só tinha um vaso com uma pedrinha. E ela ouve da voz daquele tribunal a seguinte frase. E ela tenta interpelar, mas eu fui tanto, eu fui, eu levei, eu fiz, aconteceu. E o tribunal diz a ela, não, mas só foi um dia de todos que você fora, que de fato você foi uma adoradora. Porque das outras vezes você foi preocupada com o dinheiro, com o boleto, com o cheque, com a roupa do outro, com o vestido, com o horário do culto começar, com o horário do culto terminar, com a reclamação do tempo de louvor, de sentar, de levantar, da fofoca, do comentário, das reclamações, das murmurações. Só teve um dia que você foi de fato adoradora. É uma historinha, é claro que é fictícia, não é verdadeira, mas é reflexiva. Eu não sei, vocês não sabem, se a cada domingo eu vim aqui como um verdadeiro adorador. Da mesma forma, eu não sei se todos vocês entram aqui para adorar o Senhor. Mas Ele sabe. Ele sabe de mim, Ele sabe de vocês, Ele sabe de cada um de nós. Foi isso que Deus estava dizendo a Jeremias. Eu estou triste com esse povo, porque eles fizeram 2 males contra mim. O primeiro, eles me abandonaram. Eles frequentam o culto, eles vão à missa,
Eles vão à igreja, mas eles me deixaram. E nós vimos no verso 19 que quão amargo é deixar o Senhor. Mas a segunda, pior. Talvez a primeira fosse a pior, mas a segunda é pior do que a primeira. Como assim, pastor? É a tentativa humana que nós temos de nós criarmos os nossos próprios altares. Aí é que é dose, irmãos. Isso Deus não admite em hipótese alguma. Não bastasse o povo abandonar o Senhor, o povo começou a fazer assim. Quem é que diz que nós precisamos de Deus? Nós vamos construir as nossas próprias fontes de água. Não precisamos das fontes de Deus. Vamos construir as nossas próprias fontes. Entretanto, Deus faz uma alusão dizendo que as fontes do povo, elas têm falhas, elas têm rachaduras, elas têm erros. Não seria isso o que o povo de Deus tentou fazer no deserto? Um bezerro de ouro para adorar, para colocar no lugar de Deus? Ô irmãos, nós estamos anos após anos tentando construir a nossa própria estrutura espiritual. Será que não? Se a estrutura espiritual de Deus diz para nós, a de Deus disse: endireita a tua casa, conserta a tua vida, conserta teu casamento, anda direitinho, busca o Senhor, tenha uma vida com Deus, busca a Deus, leia a palavra de Deus. Aí você diz: eu não quero isso. Eu não quero buscar o Senhor, não quero endireitar a minha vida, eu não quero mudar os meus hábitos, eu quero a bênção de Deus, tá? Se Ele quiser me dar saúde, Ele que me dê. Agora, para eu estar buscando a Deus, lendo a Bíblia, orando, pelo amor de Deus, eu não quero fazer isso não. Até já tem quem diga que não precisa fazer isso, porque isso é sacrifício de tolo. Até tem aqueles que dizem: não, todo lugar é de Deus, todo lugar, todo caminho leva a Deus. Não, mentira, é mentira do diabo. A Bíblia diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ah, mas tem outro caminho. Não tem, amigo. Não tem outro caminho. Não tem, irmão. Nós estamos enganados. Mas então esse sistema de Deus é rígido mesmo. Por quê? Porque o sistema de Deus é um caminho estreito, porque o largo conduz à perdição. Mas nós, humanidade, queremos um caminho estreito, um caminho largo, porque no largo eu posso fazer o que eu quiser. O de Deus é chato. A igreja é chata. Eu não gosto de igreja, de religião, eu não gosto de pastor, não gosto de nada, não gosto de Bíblia. O importante é acreditar no universo. Vai nessa conversa para tu ver a tua vida como é que tá. Embaraçada, enrolada. Vai nessa conversa. Foi isso que o povo de Israel fez. Para começar, a gente deixa o Senhor. Não, esse Deus não serve para nós. Aliás, assim, ó. Deus serve para ele dar bênção. Agora, esse sistema dele de estar na igreja, estar orando, estar lendo a Bíblia, eu não gosto disso. Isso é muita coisa, é muita atividade, eu não gosto desse negócio. Então eu vou criar o meu próprio negócio espiritual. Eu abandono Deus e faço as minhas cisternas. Ah, é a água que é o problema? Então, Deus, a gente não quer a sua água, mas eu faço a nossa. Aí eu cavo a minha cisterninha e de manhã eu digo para Deus: está vendo, Deus, eu tenho água. Está vendo que eu tenho água na minha casa, que eu tenho um manancial na minha casa? Deus: beleza, negão. Quando é de manhã, no dia seguinte que eu procuro água, cadê a água? Sumiu, esvaziou. Aí Deus diz: a cisterna que você cavou, Silvio, é rota. O que significa rota? Ela é rachada. O que é rachada? Ela tem falhas. Em outras palavras, eu e você não conseguimos fazer um sistema religioso para agradar a nós mesmos. Por quê? Porque nós somos falhos. Se eu sou falho, o meu sistema religioso também é falho. Mas o de Deus não. O de Deus é perfeito. É completo. Fique de pé, meu irmão. Minha irmã querida, vamos orar. Se eu pensasse o nome da reflexão seria esse: não cometa os mesmos erros do passado. E por que eu tenho que acreditar na Bíblia, pastor?
Nós não temos que acreditar na Bíblia. Nós só temos que ler a Bíblia e seguir a Bíblia. E por quê? Porque ela conta histórias de alguém que um dia fracassou, meu caro Wilton. Ela conta histórias de alguém que um dia venceu com Deus e fracassou sem Deus. Será que isso não serve para mim? Mas a Bíblia é um livro arcaico. É essa conversa que o inimigo coloca no nosso coração. Nós não precisamos de Deus. Eu vou fazer o meu próprio sistema religioso. O importante é estar com Deus. Afinal, todos os caminhos levam a Deus. Não é assim. Não é verdade. Então, o que o senhor está sugerindo nessa noite, pastor? Que a Monte Sinai é o caminho que leva a Deus? De jeito nenhum. Nós não somos o caminho que leva a Deus. Mas essa igreja e esse pastor tem lutado arduamente para manter a verdade que a Bíblia diz para nós. Nós aqui seguimos o único caminho que leva a Deus. Jesus. Não é Pedro, não é João, não é o pastor Silvio. É Jesus. É isso que nós somos aqui. Uma comunidade de pessoas que segue a Jesus. É difícil? É difícil. Por quê? Porque Jesus tem um padrão. Ele tem um modelo. Tem muita gente que quer trabalhar na empresa tal, que quer passar num concurso sem estudar. Não passa. Não passa. Tem muita gente que quer entrar na empresa tal para trabalhar. Chega lá na empresa, leva pau. Por quê? Porque lá na empresa tem horário de chegada, horário de saída, roupa. Tem empresa que não aceita o cara usar barba. Via de regra, os bancos hoje não deixam o cara usar barba. Eu vou... Então eu não trabalho no banco. Se você não está pronto, amigão, para seguir um modelo, crie o seu próprio modelo. Então fique desempregado. É isso que as pessoas têm feito com Deus. Deus é muito duro, é muito radical. Deus não deixa a gente fazer um negocinho assim, uma pecadinha, uma pulada de cerca, um negócio errado. Não, eu vou fazer o meu sistema, porque o meu sistema dá uma falhazinha. O teu sistema tem uma falhazinha mesmo. Ele tem rachaduras. E quando racha, a vida sua é seca da água viva do manancial. Se você inventar um monte de sistemas e não de Deus, você vai ficar seco. Agora eu pergunto aos irmãos. Eu moro numa casa próximo da praia. E eu posso ir à praia todos os dias de manhã, caminhar, inclusive me banhar no mar. Todos os dias o mar está lá. Pronto, eu não preciso fazer nada para ele. Ele está lá. Chovendo, o mar está lá. Fazendo sol, o mar está lá. Aí eu invento de fazer na minha casa, no fundo da casa, uma piscina com ondas de águas salgadas. Me explica uma cabeça de uma pessoa dessa. Na frente da casa dele tem um manancial profundo que ele não precisa fazer nada. É só ir lá e se banhar. Mas ele inventa fazer na casa dele um mar. Tem cabimento? É isso que Deus está dizendo. As pessoas, Jeremias, me deixaram. Estão criando o próprio sistema deles. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, não invente. Volte-se para Deus hoje ainda, enquanto é tempo. Sai dessa tolice de querer fazer o teu sistema. Sai dessa coisa de achar que você acha que Deus é assim. A gente não acha nada, Deus está na Bíblia. Como é que Ele é? Ele é assim, então a gente vai viver assim.
Não invente. Aproveite o que já está pronto. Desfrute do que está pronto. Que Deus nos ajude a entender que esse tempo é o tempo mais difícil de viver. Porque nós estamos procurando águas da Babilônia, águas da Síria, águas do Egito, e Deus está do nosso lado com um manancial de águas vivas. E a gente tem abandonado o Senhor. Eu quero